Eles disseram que ele estava acabado, que o tempo finalmente tinha vencido, que aos 40 anos o seu lugar era nas arquibancadas, nas memórias, nos vídeos de melhores momentos do passado. Eles prepararam o discurso de despedida, a homenagem póstuma à sua carreira, mas esqueceram de combinar uma coisinha com ele. Esqueceram de avisar Cristiano Ronaldo. Presta atenção, porque o que aconteceu neste domingo não foi só uma final de campeonato, foi uma mensagem, uma prova irrefutável de que algumas lendas se recusam a seguir o roteiro que escrevem para elas. Muita alegria. O que eu disse hoje, esta geração merecia um título desta magnitude, também pelas nossas famílias. Os meus filhos vieram cá, a minha mulher, o meu irmão, os meus amigos. E ganhar por Portugal é sempre especial. Eu tenho muitos títulos a nível individual de clubes, mas não há nada melhor que ganhar por Portugal. Por isso é as lágrimas, é o dever cumprido e muita alegria. Aos 40 anos, numa altura em que já não ganha tanto, este acaba por ser mais especial também por isso? É lindo, é a nossa nação, é o nosso povo. Somos um povo pequeno, mas um povo com uma ambição muito grande. Isso a mim deixa-me feliz. Já vivi em muitos países, já joguei em muitos clubes e vou à volta do mundo, e quando eles falam de Portugal é sempre um sentimento muito especial. Por isso, sendo o capitão desta geração, desta equipa, mesmo com a idade que tem, para mim é um orgulho. Muitos perguntam-lhe quando é que vai acabar. Eu pergunto-lhe se não lhe dá mais fome ainda. Ganhar um título é sempre o auge numa seleção. O futuro, eu penso sempre agora a curto prazo. Agora é descansar bem. Teve uma pequena lesão mesmo no aquecimento, e aquilo foi a mais, mas forcei, porque pela seleção tens que forçar, e estou muito feliz. Ele tem a questão da saúde dele, como ele cuida, mas ele tecnicamente, ele não é um jogador de jogadas espetaculares como o Ronaldinho, mas ele tecnicamente é bizarro. Ele joga pra cacete. Cara, vamos lembrar. E o que ele aperfeiçoou coisas depois, né? Então, ele jogava do lado do campo. É. Ele trazia pro meio e dava aquelas pancadas, chutes espetaculares. Aí ele vira centroavante. Ele salta lá, parece jogador de vôlei saltando. Cabeceia lá no 8º andar. Chuta com as duas pernas. Os 2 gols que ele fez agora, contra a Alemanha e contra a Espanha, aquilo que é colocação. O cara tá sempre bem colocado. É. E a frieza para botar o pezinho e botar no gol ali. Um jogador comum ali não faria aquele gol, ia ficar mal posicionado, ia hesitar na hora de chutar, ia fazer uma bobagem qualquer. E ele vai ali, suavemente coloca a bola dentro do gol. Então, ele tecnicamente, ele é brilhante. Ele tem a questão atlética, óbvio, que faz com que tenha uma longevidade absurda, mas ele é espetacular como jogador, na minha opinião. Só que ele não é o cara das jogadas do Ronaldinho Gaúcho, tem do Messi, né? Os dribles, aquela coisa de sair de solução, encontrar solução. Ele é outra característica, mas é um jogador extraordinário. É mesmo impressionante, uma coisa fabulosa, aos 40 anos, ganhando o 3º título de primeiro escalão para Portugal. Portugal que não tinha nenhum título até 2016, a Eurocopa 2016, o Cristiano saiu no primeiro tempo, Portugal venceu a França em casa em Paris, 2016, com o gol do Éder. Depois fez parte da geração da primeira Liga das Nações em 2019 e agora, aos 40 anos, ganha a segunda Liga das Nações. O Cristiano Ronaldo é um caso fenomenal. Eu não mudo meu voto entre Messi e Cristiano. Eu acho o Messi mais impressionante, até porque o Messi foi campeão do mundo e o Cristiano Ronaldo tem 3 títulos europeus, uma Eurocopa e 2 Ligas das Nações. Só que à parte, essa final da Liga das Nações, ela é muito simbólica do que está acontecendo com o futebol internacional. A Espanha era a última campeã da Eurocopa, campeã da Liga das Nações, chegou muito perto e foi melhor. A Espanha tem um volume de finalizações impressionante, 16 contra a França, 16 contra Portugal. E, no entanto, Portugal teve fibra, foi buscar e mereceu vencer nos pênaltis. Mas a Espanha é, hoje, neste momento, a melhor seleção do planeta. E mesmo assim não ganha. O que dá uma noção de que as seleções têm um equilíbrio muito grande. Quem trabalhar bem no próximo ano vai ter chance na Copa. Isso até inclui o Brasil. Eu não vou lembrar de cabeça todos os títulos que ele tem por clubes. Ele tem 5 Champions, 4 pelo Real Madrid e 1 pelo United. Campeão italiano, campeão inglês, campeão espanhol, de tudo lá, de Copa, de La Liga. Ganhou tudo por clubes. Campeão mundial, e deu uma declaração agora dizendo que por Portugal é mais especial. Esse debate muita gente coloca na mesa hoje. Será que o futebol de seleções perdeu espaço para o futebol de clubes? E a gente vê os maiores jogadores hoje em atividade, Cristiano Ronaldo e Messi,
dando o mesmo tipo de resposta, que vencer com a seleção é diferente, Denan. Acaba de falar exatamente isso, Cristiano. Porque, no meu ponto de vista, com todo respeito à seleção de Portugal, não estão constantemente ali disputando títulos importantes. Então, quando você tem a conquista de um título com a seleção, nesse caso de Portugal, você tem que valorizar. Realmente você tem que valorizar o título. Óbvio que agora a audiência deve estar pensando, poxa, mas o Brasil tem tanto tempo que não ganha também uma competição. Justo, mas num passado já distante, o Brasil estava sempre disputando as finais de competições, seja ela a Copa das Confederações, seja ela a Copa América. Fizemos 3 finais seguidas de Copa, 94, 98 e 2002. Copa. Então pode ser que a gente não é o meu caso, porque eu valorizo muito os títulos que eu ganhei com a seleção brasileira e que tenho certeza que os atletas também valorizam. Mas quando você tem um título, passou pela minha cabeça aqui agora rapidamente, quando a seleção do Chile, estou falando do Chile que é a última colocada das eliminatórias, quando eles conquistaram a Copa América com o São Paulo. No futebol, eu acho que a gente não vai ver outra pessoa fazendo isso. Eu tô curiosa para ver até quando o corpo do Cristiano vai permitir ele cumprir os objetivos dele, porque até agora, com 40 anos, com momentos melhores e momentos piores, ele conseguiu fazer com que o corpo dele não fosse um problema. Ontem ele sai de campo aos 86 minutos, o que a Sada falou, ele já tinha um problema, mas ele ficou até os 86, porque para o Cristiano, os jogos com a seleção são os principais jogos da carreira dele agora. Ele escreveu a carreira dele para, com 40 anos, se dedicar somente aos jogos com a seleção. Ele opta por ir por uma liga que talvez é muito menos exigente, de uma liga que ele poderia estar jogando, talvez ele pudesse jogar, não na super elite da Europa, mas ele poderia continuar no futebol europeu. Ele escolhe ir para uma liga onde ele vai conseguir alcançar os 1000 gols, que é um objetivo claro na cabeça dele, no qual ele consegue se manter vigente para oferecer ao momento que ele quer oferecer o melhor dele, que é na seleção portuguesa, para conseguir alcançar o objetivo de estar na próxima Copa do Mundo e para conseguir o objetivo de jogar até os 41 anos. Eu lembro até hoje, a última coletiva antes da última renovação de contrato dele com o Real Madrid, eu não lembro quantos anos ele tinha, que ele falou, eu quero jogar até os 41. Depois a gente foi colocando isso na balança, até os 41 não vai dar, né? A gente não vê um cara desse tamanho chegar até os 41, porque a exigência em cima do Cristiano, ela é sempre baseada no Cristiano. A gente quer que o Cristiano continue sendo Cristiano. Então, tanto faz a idade que ele tem, a gente vai continuar exigindo dele ser o Cristiano. E ele coloca os 41, eu acho que 1000 gols, Copa do Mundo, e jogar até chegar aos 1000 gols, ele tem isso tudo muito claro. E claro, se ele puder chegar aos 180 gols com a seleção e ninguém nunca chegar nem perto disso, ele vai fazer. Então, me impressiona que com 40 anos ele continua tendo as ideias na cabeça muito clara e o corpo dele tem ajudado ele a fazer isso. Claro que ele se cuida muito, mas até agora a gente não viu o Cristiano não poder fazer o que ele queria fazer. E é realmente assim, eu acho que é um caso extraordinário no futebol. Eu acho que a gente não vai ver outra pessoa fazendo isso. Mas a verdade e o segredo que eu quero te contar aqui é que essa taça é o que menos importa. O que essa noite nos ensina vai muito além do futebol. E é aqui que essa notícia muda algo na sua vida. O que vimos não foi só um atleta, foi a personificação da disciplina obsessiva. Enquanto outros, com sua idade e currículo, já teriam relaxado, ele continua se dedicando como se não tivesse ganhado nada. Isso é uma lição sobre ambição, sobre não deixar que a idade, a opinião dos outros ou o seu próprio sucesso definam o seu limite. Como você pode usar isso? Pense naquela meta que você acha que é tarde demais para alcançar, naquele projeto que você deixou de lado porque seu tempo já passou. A performance de Cristiano Ronaldo é um tapa na cara dessa ideia. O segredo dele não é só talento, é uma mentalidade de ferro que se recusa a envelhecer. Isso nos leva àquela pergunta que todo mundo está fazendo agora, mas de um jeito diferente. Ele está na mesma prateleira de Pelé, Maradona e Messi? Talvez a pergunta esteja errada. Pelé foi um rei, um gênio antes de seu tempo. Maradona foi um deus, a magia em estado puro. Messi é o artista, o extraterrestre que faz o impossível parecer fácil. Cristiano Ronaldo é outra coisa. Ele é o inevitável, a máquina perfeita. Ele pode não ter a mesma magia de alguns, mas o que ele construiu com longevidade, profissionalismo e uma mentalidade de caçador insaciável talvez tenha criado uma prateleira completamente nova. Uma prateleira para aquele que não apenas alcançou o topo, mas se recusou a descer dele por 20 anos.
Agora eu quero saber de você, e pense bem antes de responder. Para definir a grandeza de um atleta, o que pesa mais na sua balança? O talento mágico e natural, que parece um dom divino, ou a longevidade absurda, a disciplina sobre-humana e a mentalidade que desafia o próprio tempo? Me conta aqui nos comentários qual desses dois tipos de gênio te inspira mais e por quê. A sua resposta diz muito sobre como você vê o sucesso.